Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na TV Diário, que você pode acompanhar também pelo YouTube, pelas plataformas sociais, sempre na companhia do Jorge Brandão. Programa anterior não estava aqui conosco, hoje de volta, o nosso convívio, Jorge Brandão, a Márcia de Flor, o Diógenes Chaves, e é evidente sempre a sua companhia. O nosso tema de hoje é o luto na visão espírita. Esse tema é tratado no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, das Penas e Gozos Terrestres. E mais especificamente é tratado nas questões na 934, no item Perda de Entes Queridos. Questão 934, 935, 936 do Livro dos Espíritos. Para você que está nos acompanhando, tem aí perto o Livro dos Espíritos, quer acompanhar também, então está aqui, nessas questões do Livro dos Espíritos. O luto na visão espírita. Jorge Brandão, qual é o sentido do luto para o espírita? Bom, agradecendo mais uma vez, a todos que nos prestigiam, que nos honram com a sua audiência, tanto nas plataformas sociais como na TV Diário. Nós estamos aqui trazendo um tema que, como todos os outros, são temas importantes, são temas práticos, que esse é o nosso objetivo, E essa questão do luto é muito importante nós tratarmos, porque existe muitos tabus, muitos medos, E eu estou baseado bastante aqui, eu li o livro, não todo, mas a maior parte do livro Educação para a Morte, de Herculano Pires, que é um livro muito completo, onde ele fala que a maioria das religiões prestou um desserviço, desserviço para a humanidade, fazendo da morte algo muito tétrico, muito, muito, muito difícil de ser elaborado, algo que não é natural. E o Espiritismo traz a morte, ou o próprio luto, de uma forma natural. E sabemos nós que o luto é um processo que cada um tem o seu tempo, cada um faz a sua elaboração, porque existe uma relação que se rompeu, e isso vai ter que ser reorganizado internamente, Então o luto, principalmente, ele precisa ser respeitado, precisa ser acolhido e precisa de um tempo, que cada um tem o seu. Para os materialistas, falar do luto é falar do nada, como diz Herculano Pires. Para nós, espiritualistas, falar do luto ou da morte é falar da vida. Então, é muito importante que nós conversemos sobre isso, que nós procuremos tirar alguns tabus dessa relação da morte, que está relacionada diretamente ao luto. E é claro, o luto não só da morte do ser querido ou da nossa própria morte, mas o luto do término de uma relação, por exemplo, existe uma perda de um trabalho, Existem lutos que são inclusive negados, Por exemplo, aquela mãe que tem um aborto, ela vive um luto que muitas vezes a sociedade até nega, isso vai ter outro, Então, isso é muito importante. Então, eu trouxe aqui uma frase do nosso querido Mário Quintana, que está no meu livro, que diz assim: esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Bem profundo e bem adequada. Esta manifestação do nosso grande Alegretense. Alegretense Mário Quintana. O Jorge falou antes de eu passar a palavra, para a Márcia, para o Diógenes, porque quem está agora nos assistindo pode até perguntar, o Jorge falou, está no meu livro esta frase do Mário Quintana. Mostra um pouquinho teu livro aí, Jorge, para quem ainda não conhece, embora eu saiba que a maioria já conhece, Tá bom. Um olhar espiritual sobre os desafios da vida. Sobre os desafios da vida. Sobre os desafios da vida, qual é o olhar espiritual sobre a questão do luto, sobre a questão da perda? A vida, A morte é uma etapa da vida, não é o fim dela. A Olha gente só, fala a morte de vida. É uma etapa da vida.
o tempo todo. Espírito eterno, né? As nossas convicções espíritas, espírito eterno, né? Que vive etapas, momentos. E pensando dessa maneira, se percebe que realmente os desafios, as dificuldades que o caminho apresenta são etapas, né? E esse momento íntimo em que a gente se reserva uma necessidade de reflexão, reelaboração, reajuste, para que a gente se refaça, se recomponha, se reestabeleça em convicções, em valores, em percepções, em olhares mais direcionados, né? É justamente esse momento de luto, esse momento de movimentação íntima, que nos possibilita compreender as coisas, às vezes, de uma forma diferente daquela que estamos habituados, ou elaborar melhor todas aquelas percepções que já temos, de maneira prática e real. Porque uma coisa é eu falar da dor do outro, outra coisa é eu sentir a dor do outro no processo em que eu estou vivendo. E o luto passa por esse viés de compreensão. Ele aciona em você situações, contextos, momentos íntimos, reflexões que somente quem vive tem capacidade de falar a respeito, né? No mais, a gente está usando de frase de efeito. Enquanto eu não vivenciar a experiência do significado de uma perda importante, de uma queda difícil, aonde eu preciso movimentar forças íntimas para demonstrar em realidade essa fortaleza presente ali se elaborando, eu vou estar falando de algo que eu desconheço. Por isso a espiritualidade nos convida tanto a viver os momentos e os desafios que a vida nos apresenta. Não é por outra razão que o Cristo se fez homem e veio enfrentar os trâmites da vida, na vivência e na experiência, porque guia e modelo ensina como faz. E não poderia ser diferente desse ser que realmente está acima num processo evolutivo, tentando nos arrastar para o seu magnetismo, né? Então, falar do luto realmente é falar de uma etapa que nos convida a refletir interiormente, para que a gente possa perceber o que ainda não se percebeu ou aprimorar sentimentos ali que nos possibilitem melhorar as bases, poderíamos assim dizer, para que a gente possa seguir. Uma frase, Márcia, aqui dentro da tua fala, que é de Vitor Hugo, que diz assim: morrer não é morrer, mas apenas mudar-se. Né? E só para lembrar, se nós não tivéssemos morrido, nós não estaríamos aqui. E nós precisamos morrer fisicamente para continuar a vida. Né? Diógenes, que como psicólogo e estudante da doutrina espírita lida com os meandros da mente e também com o suporte que a espiritualidade oferece, tem, digamos assim, para quem está nos acompanhando agora, uma dica, uma palavra mágica para vencer o luto, para sair do luto? O que acontece? É inevitável que quando a pessoa ela desenvolve a espiritualidade, ela tende a ressignificar melhor e mais fácil o luto, né? Porque quando a gente trabalha a espiritualidade, a gente tem aquela noção de que a vida não é esse recorte material, que tem algo que se expande, a vida futura, que a gente fala muito na doutrina espírita, né? Que a vida continua, como a Márcia falou, é só um momento da vida. A morte é um momento da vida, não é o fim da vida. Muito bem colocado por ela. Então, assim, o luto, como que eu posso explicar do ponto de vista psicológico? Eu vou fazer uma analogia bem rápida aqui para a gente entender, que é mais ou menos como eu explico para os meus pacientes lá. O luto é como, vamos imaginar uma grande máquina, uma grande engrenagem, uma grande máquina que está funcionando perfeitamente. Tá ali funcionando na sua sincronia perfeitamente. E do nada eu vou lá e retiro uma engrenagem. Só vou lá e tiro aquela engrenagem ali. O que a gente mais espera dessa máquina? Que ela continue funcionando perfeitamente, equilibrado? Claro que não. Essa máquina ela vai sofrer um impacto generalizado da ausência daquela engrenagem importante. Porque se essa máquina continuar, mesmo assim, continuasse funcionando perfeitamente, significa o quê? Que aquela engrenagem não era importante, que ela estava sobrando ali. É o mesmo que acontece com a gente, né? Nós temos um organismo psicológico funcionando, né? Eu estou aqui, equilibrado, tranquilo, e de repente, um ente querido parte. É como se a vida fosse lá e, pum, tirasse aquela engrenagem.
E aí, o que se espera de um indivíduo que perde alguém importante? Que ele se desestruture também, que ele entre em desequilíbrio, que ele passe a sofrer, passe a ter angústia, um vazio, tristeza, né? Começa a chorar, se isola. E isso é muito natural. Isso prova que o luto é algo natural, não é uma doença, não é nada de errado que está acontecendo com a pessoa. Então é um processo natural, pela mesma lógica de um relógio, por exemplo, que está dando as horas bem certinho e tu vai lá e tira uma pecinha, um parafusinho, e ele se descompensa. Agora, se tu tira aquela engrenagem, tira aquela pessoa da vida, né, de alguém, e essa pessoa continua, vamos dizer assim, razoavelmente bem, não sofre tantos impactos, de uma ou duas. Ou aquela pessoa não tinha muita importância ali na convivência afetiva dela, ou ela está num processo de negação, que também é outra questão muito importante, né? Porque ela tem um mecanismo de defesa, e aí é importante a gente ficar de olho, porque em algum momento ela vai manifestar, e muitas vezes manifesta de maneira silenciosa. Tu não vê a pessoa se desesperando, chorando, sofrendo, mas tu vê ela bebendo, né? Tu vê ela se isolando, tu vê ela não querendo mais ter contato com os amigos, ela vai deprimindo silenciosamente. E os familiares têm que ficar nesse cuidado, né? Porque é um processo de luto silencioso. Tem uns que já demonstram, né? Então, nesse momento, a gente entende que o luto é um processo natural. E é um processo saudável também, porque o luto, quando a pessoa ela entra no processo de luto, ela está dizendo para a consciência dela de que o que ela perdeu tem importância. Né? Ela está dando essa resposta para ela mesma. Ela não nega, né? Ela não nega. Se ela está sofrendo, ela diz assim, poxa, todo mundo está vendo, principalmente a minha consciência, entre aspas, né, que eu tô... Que a pessoa, ou aquele emprego, como o Jorge falou, ou aquele relacionamento, era muito importante para mim. É como se eu estivesse fazendo uma homenagem. O meu sofrimento é como se fosse uma devida homenagem que eu faço para aquela pessoa, para aquele emprego, para aquele relacionamento que eu perdi. Né? Teve um significado importante. E isso ajuda muito na ressignificação do luto, né? Da compreensão. E aí, quando entra a doutrina espírita, ampliando, e a gente vem essa questão da fé, da espiritualidade, né? De dar um sentido para a perda. A questão do luto, quando a pessoa tem muita dificuldade de ressignificar o luto, é quando ela não encontra um sentido para aquela perda. Ela vê como um castigo da vida, ela vê como algo que não poderia ter acontecido, como um castigo de Deus, uma injustiça, e isso gera revolta, e isso duplica o sofrimento. Mas quando ela começa a compreender o sentido daquela perda, isso tende a consolar, não tirar não evitar de sofrer. É isso que tem que deixar bem claro. O sofrimento é natural, é legítimo do ser humano. O espírita não chora, então. Né? Não, ele é um ser humano, ele vai sofrer pela mesma lógica da engrenagem que sai e o organismo descompensa. Mas o ressignificar, o olhar que a gente passa a ter para aquela perda, ela tende a ser um pouco diferente, né? Sim, eu gostaria de complementar, muito importante, Jorge, toda a tua observação, até porque tu é um profissional da área, né? E nos traz isso aí, nos complementa. Mas teve um programa Pinga Fogo, né? Que foi um dos programas da TV Tupi, que teve maior audiência, né? Na TV, em que uma mãe pergunta para o Chico, Chico, faz mais de 1 ano que eu choro, eu estou prejudicando meu filho, né? E isso existe muitas vezes, essa questão até no meio espírita, né? De, tu não pode, tu vai prejudicar, né? E o Chico disse uma resposta muito interessante, ele disse assim, as lágrimas de saudade não prejudicam, o que prejudica são as lágrimas de revolta. Então há uma diferenciação, né? E muitas vezes até na casa espírita se diz, tu controla o choro. A tristeza é uma introspecção necessária, né, para um autoencontro. Se nós começarmos a jogar para debaixo do tapete, né, Jorge? Uma hora ela vai vir à tona. Extravasa. É verdade. Eu encontrei um artigo da Juliana Procópio, que até então não conhecia, mas no site Instituto Chico Xavier. Aí quando eu vi Instituto Chico Xavier, como é que chega lá? www.institutochicoxavier.com. O que ela começa trazendo exatamente uma situação de Emmanuel, psicografada pelo Chico. Ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, o que tu disseste, Jorge, entretanto, se choras, chora fazendo o bem. A morte para a vida é apenas mudança,
como a Márcia disse. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, do livro Fonte da Paz. É claro que tem muito mais, né? Mas desencadeia também uma abordagem a respeito desse assunto, onde tem alguns elementos que eu considero que sejam importantes, que foram aqui tratados também. A dor, o sofrimento e a saudade. Porque num primeiro momento os três componentes e outros mais estão juntos. Quando a pessoa cai, quando a pessoa desaba, quando a pessoa tem a sensação, né, aquela expressão, né, eu perdi o chão, ou o mundo desabou sobre mim, tudo vem junto. Vem a dor, vem o sofrimento, vem a saudade, vem a resignação, vem a revolta, e muitas vezes a revolta direto com Deus. Por que, meu Deus? Por que eu? O que é que eu fiz? A negação, né? A negação. Por que eu perdi meu filho ou minha filha? O que eu fiz para merecer esse castigo? O que ela fez? Então, vai todo um processo de compreensão. E aí, é como se a gente fosse acomodando as coisas na gaveta. A dor vai para o seu lugar, o sofrimento vai para o seu lugar. Dando um sentido, né? Dando um sentido. A saudade vai para o seu lugar. Porque a gente não esquece. Então, se não esquece, a saudade continua. Só que aquela saudade que era muito doída, se a gente tem esta compreensão, ela se torna uma lembrança. E tantas vezes uma lembrança agradável. Eu gosto muito, eu faço isso muito e estou, embora não seja o tema de hoje, estou ainda no estudo da doutrina espírita pelo desencarne da minha filha. E eu tenho tantas vezes citado nas minhas palestras e digo, eu tenho certeza que eu tenho consentimento dela, porque é por ela que eu estou aqui, buscando ainda compreensão para isso tudo. Então, claro que quando bate a dor, bate a saudade, o que eu busco? Boas lembranças. Compreender o significado, o sentido. Porque se houve uma perda, né, tão forte, tão marcante, deve ter uma razão muito maior. E é esta a razão que eu estou ainda buscando. Quer dizer, eu tenho que devolver em boas ações, em compreensão, a grandeza da perda pela sua dimensão. Então isso pode nos ajudar. Por isso que eu perguntei ao Diógenes, claro que a gente sabe que não há uma fórmula mágica, não há uma receita de bolo. Porque para cada um, como disse a Márcia, o Brandão também destacou, para cada um tem o seu processo, cada um tem a sua forma de assimilar e de reagir. Eu tenho uma pessoa, um pai de uma pessoa muito conhecida, muito minha amiga e muito conhecida, inclusive em Santa Maria, que teve perda de um filho. E olha, o luto dele durou 2 anos. Durou 2 anos, essa pessoa que era alegre, comunicativa, se transformou. Durante 2 anos. Depois ele veio ao meu encontro, quando eu passei pela mesma experiência, para relatar todo o processo e todo o sofrimento que ele tinha passado, que ele custou a despertar. E como é importante acolher nesse momento quem precisa desabafar. A importância do outro. Exatamente, de buscar o outro, de deixar a pessoa... Não precisa conselhos, não precisa palavras mágicas, é só dizer eu estou aqui, conta comigo. Fala o que tu está sentindo. Isso é muito, muito importante, esse acolhimento e esse respeito, né, pela dor do outro, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, outras dimensões? Eu gostaria, nós estamos quase no final desse bloco. Mesmo. Contar a história de Sócrates, né? Sócrates foi condenado pelo júri de Atenas à morte, né? E a esposa, ao ouvir a sentença, veio correndo contar. Sócrates foi condenado à morte. E ele respondeu assim, todos eles também estão condenados. E ela disse assim, mas isso é injusto. E ele disse, tu queria que fosse justo? Então, assim, esse preparo, né? Esse preparo que ele tinha é algo que dá serenidade, né? Por isso é importante nós falarmos abertamente sobre esse tema, né? Como a doutrina espírita, ela nos conforta, nos esclarece,
acontece, né? Como é bom a gente conversar sobre isso, quebrar tabus, né? Sem Então, dúvida. como disse o Herculano Pires no livro, a igreja fez um desserviço, né? Um desserviço, as religiões em si fizeram um desserviço, criando muito terrorismo em relação à morte. Mas nós precisamos naturalizar, né? Entender que é realmente, como disse a Márcia, uma passagem, é um momento, né, que se vive, né? Uhum. Viver o luto é algo normal e até considerado saudável. O descontrole e a revolta é o que traz sofrimento tanto para quem ainda está encarnado quanto para quem já desencarnou. Que já é além do processo de naturalidade que o Diógenes trouxe, né? Essa fala dele, eu acho que foi muito importante mesmo e me fez refletir como realmente é natural esse processo, necessária a experiência do luto, necessária a vivência dele, e a tristeza faz parte desse processo. Cada um vai reagir de uma maneira, cada alma vai ter seu tempo de elaboração, que pode ser muito rapidamente, para uns muito mais demorado, 2, 3, às vezes 5 anos de tempo, de preparação, elaboração, reflexão, para conseguir entender todo esse processo, mas que o excesso, além do limite, é que gera as condições realmente patológicas, levando muitas vezes a alma a um estado de depressão profunda, de dificuldades maiores, né, causando dramas enormes. E a pessoa quer se livrar daquela dor, de qualquer maneira. E eu acho que fica para o próximo bloco a gente trabalhar essa questão também, porque existem muitas formas inadequadas na tentativa de processos empreendidos ali, né, no processo de auxílio, ou às vezes a pessoa buscando também um estanque para aquela dor de maneira inapropriada, né, e não querendo sentir aquela dor. Hoje a gente vê o indivíduo buscando remédios antidepressivos à mão cheia para se livrar da dor. E a dor, ela não vai atuar no processo, o remédio não vai atuar no processo psíquico direto, né? O remédio, ele não vai ter um potencial de eliminar a tristeza da alma humana. A medicação, ela vai atuar em neurotransmissores que vão envolver questões físicas, biológicas, tratando o quadro patológico, físico. A pessoa se livra da depressão, melhora o estado de saúde, ainda que aparentemente ela sinta que não melhorou, melhora o estado, mas a tristeza permanece ali. Então, o remédio ajudou com a depressão? Sim, ele não ajudou com a tua tristeza, indivíduo, que precisa de outros elementos, que muitas vezes é o evangelho que vem nos trazer. É uma proposta nova de vida. Sim, porque a medicação, ela atua no efeito, né, Jorge, e não na causa. É uma anestesia. A doutora Ana Cláudia, que é geriatra, ela relata que pacientes que usam antidepressivos, muitos antidepressivos, para tentar disfarçar o luto, é como se estivesse plastificando os sentimentos. Ela relata que uma paciente dela, depois de 5 anos de uso, e ela conseguiu parar, ela entrou em pânico. Eu não aceito que meu marido morreu, mas começou o luto daquele momento, recomeçou o luto, né? Então tem que ter cuidado, tem que ser bem administrado, tem que procurar um profissional, né? Claro, sem dúvida. Nos campos da ciência, né? Nos campos, nos labirintos da mente, e também no suporte, né? No suporte que a doutrina espírita oferece. Agora pegou pesado. Porque já está terminando o bloco. Nós vamos retomar, né, esse tema na sequência, convidando você que está aí nos acompanhando, que continue nos assistindo. O nosso tema de hoje é o luto na visão espírita, o nosso despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Faz o intervalo e já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Seja bem-vindo à UPRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos,
ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Você sabia que ter uma conta completa faz toda a diferença na sua vida financeira? Isso porque, concentrando suas necessidades em um só lugar, você se organiza melhor. Seja para realizar os seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou planejar o seu futuro. No Sicredi, você conta com mais de 300 produtos financeiros, como conta corrente, cartão de crédito, investimento, consórcio, seguros e muito mais, além de um atendimento humanizado de verdade. Afinal, no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta! Não é só dinheiro, é ter com quem contar. A sua vida real pede mais praticidade. Aluguel sem precisar de fiador. A sua vida real pede mais agilidade. Menos burocracia no aluguel. A sua vida real pede um jeito fácil de alugar. Aluguel 100% online. E a Imóveis Crédito Real faz tudo isso acontecer para você. Acesse creditoreal.com.br/Santa Maria e alugue seu novo endereço. Porque se a vida real pede, a gente realiza. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida aqui na TV Diário, que você pode também acompanhar pelo YouTube, nas plataformas sociais. Aliás, se você quiser fazer uma revisão de temas que já tratamos, né? O YouTube traz essa informação, não traz? Claro. Então, pode ir lá pegar a listagem e buscar o tema que você pode considerar mais adequado, que esteja mais querendo, né? Uma referência, uma informação, porque aqui a gente não esgota nenhum tema, nem dá tempo, né? Esse programa é o 62, por exemplo, então tem muita coisa aí que já está lá para trás, né? Que pode ser revista. E detalhe falar também assim, boa parte das obras complementares, inclusive as obras básicas, eles estão em PDF na internet. Isso, Só disponíveis, coloca ali o gratuito. nome e bota PDF, esses livros que são citados aqui, coloca ali o nome do livro, PDF na frente, abre todo o livro. É gratuito. Gratuito. Muito bem. Na questão 936 do Livro dos Espíritos, né? A espiritualidade dá para Kardec uma resposta para esta inquietação que o luto traz. Como as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram? E a resposta é a seguinte: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Ou seja, o fio não cortou, a relação não termina, né, dos que aqui ficaram com os que voltaram antes. E é claro que é compreensível que as pessoas que não têm assim espiritualidade, que não trabalharam esse tema, sofram muito mais. Sem dúvida. Né? E até se revoltem, né? Sim. Isso nós não podemos proibir. Claro. Isso faz parte, né? Agora é importante dizer que às vezes falar para alguém, tu não chora porque tu tá prejudicando o teu ente querido, dá uma duplo sofrimento, né? A culpa por estar prejudicando e a culpa por chorar. Né? Então isso tem que ser analisado, né, Diógenes? Sim, completamente. Né? É a questão do inevitável, né? Às vezes a perda, ela é tão dolorida pelo fato do inevitável, quando a gente não consegue evitar. E para mim, no meu ponto de vista, esse é um dos motivos, se não o principal motivo do sofrimento humano. Ele não conseguir lidar com aquilo que ele não controla, com aquilo que é inevitável e que pode colocar ele em sofrimento. Hoje a gente tem índice de ansiedade lá em cima, pessoas extremamente ansiosas por causa disso, né? Antecipando uma realidade que ainda não existe, mas porque ela tem medo de sofrer com o que vai acontecer. Então a perda, ela é inevitável.
né? E a pessoa pode partir da vida da gente, ou a gente pode ser mandado embora de uma empresa, ou alguém pode chegar pra gente e dizer assim, eu não quero mais nada contigo, tchau, vamos terminar esse relacionamento. E não tá no nosso controle isso. E lidar com isso, lidar com o inevitável. Então, é sempre importante a gente pensar nesse processo de que nada está no nosso controle, Sim. né? E que a gente precisa trabalhar esse processo de aceitação. Quando a gente trabalha o luto, a gente, primeiro, explicar para a pessoa o que é o luto. Ela precisa compreender o que é o luto, para ela não achar que ela está com alguma doença, que ela está num processo errado da vida, que ela é fraca, que ela é vulnerável, que ela não poderia estar assim, que ela precisava ser forte. Porque às vezes a família pode trazer uma cultura, né, de que tem que ser forte para... tu tem que ser forte perto da tua mãe, perto dos teus irmãos. Tá? Esse ser forte, eu não posso chorar porque eu tenho que acolher meus filhos, meus irmãos. Então, assim, ter uma ideia de que o luto é um processo natural, explicar o que é o luto, né? E outro fator é a aceitação. Aceitar aquela dor. Acolher. Aceitar aquele sofrimento. A própria pessoa se aceitar. Pois é, para acolher aquele se sentimento. acolher, perfeito. A pessoa mesmo se acolher e entender, né? Que aquele é um momento esperado, que é um momento natural e muitas vezes saudável. E também começar a trabalhar esse processo na pessoa para que ela ressignifique. E aí, uma ferramenta muito importante é a espiritualidade. Isso que tu falou, Diógenes, aqui ó, no livro Educação para a Morte, de Herculano Pires, ele fala o seguinte: a morte física não é uma opção, nem uma possibilidade, é uma certeza. Pois é. Então nós temos que ser conscientes, né, que isso realmente é, como disse, é uma passagem, é um momento que nós vamos todos viver, né? Ei, Márcia, diante dessa afirmação do Jorge, fazer uma provocação, a morte física é uma certeza, ok, é inevitável, realmente é uma certeza, mas e como trabalhar as incertezas que essa certeza pode trazer e traz para as pessoas? É difícil até para nós espíritas. Pois é, eu estava lendo uma matéria aqui, deixa eu ver, na BBC Brasil, News Brasil, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. É uma reportagem sobre o título, e o título da entrevista é A Crença Espírita no Vale dos Suicidas, que angustia parentes em luto. Luto. Esse era o título, né? Isso é uma reportagem da BBC News Brasil. Tá? E aí eles fizeram várias entrevistas e pesquisas aprofundadas a respeito do luto, a respeito do que o Espiritismo interpreta também sobre luto, e fizeram uma entrevista com uma pessoa espírita, uma senhora espírita anônima, que havia perdido um filho pelo suicídio, né? E ele, remédios depressivos ao longo da vida, e veio realmente a atentar contra a própria vida. E aí, nessa entrevista, o que ressalta-se mais, realmente, é a serenidade daquela pessoa lidando com toda a questão. E eu vou pedir licença para ler rapidamente, assim, o que eles identificaram isso, um repórter que não era espírita, no contexto, e pôde apreender daquele momento, E né? essa reportagem é importante, Márcia, porque formaram um grupo. A importância de formar um grupo de autoajuda e apoio. Isso, exatamente, chegou a ler ela. Sim. E aí a história da Dona Cecília, essa me chamou bastante atenção. Ao adentrar no apartamento de Maria Cecília, Sensini, logo percebe-se, de certa forma, a presença do filho dela ali. Em fotos e em muitas pinturas e desenhos que ele próprio ilustrou, fez e estão expostos pela casa. Também não há uma fala sobre ele que pareça vir sem alguma emoção. Às vezes saudade, às vezes carinho, talvez um choro contido que não chega a desaguar, e muitas vezes sorrisos. Eu lembro do meu filho com alegria, diz a mãe, ao mostrar uma foto dele que diz sempre despertar um sorriso nela. Diferente de muitas famílias enlutadas pelo suicídio, que ela conheceu em grupos de apoio, Maria Cecília diz que não quis passar a evitar e isolar o quanto o filho, e isolar o quarto do filho onde ela própria encontrou o corpo. Cerca de um mês após o suicídio, ela doou as roupas e materiais de trabalho dele e passou a usar o espaço como seu escritório. Para ela, que tem uma filha, essas atitudes exemplificam sua crença que já havia sido preparada no plano espiritual para esta morte. Para Maria Cecília, segundo ela, o espiritismo foi importantíssimo no luto. Quem tem fé e entende
o propósito das coisas na vida consegue superar as dificuldades e buscar dentro delas o aprendizado, afirma ela. E quando você vibra amor, faz chegar isso até seu ente querido desencarnado. Aprendi a me dirigir a meu filho como meu filho amado. Quando repito isso, sinto que vai direto para ele. Sinto como se saísse do meu coração uma luz de amor que chega a ele, ela fala. Nosso amor recebe todos os nossos bons pensamentos, todas as nossas preces, né? Essa é a afirmação de alguém que viveu realmente esse drama, né? E que certamente auxilia muito a quem está aqui passando por dramas assim. Aham. Pensei que fosse o celular, não é o celular. Não, tira. Ok. O telefone toca também. Toca. É um chamado espiritual. Um chamado espiritual. Falando como essa fala é importante. Nesse E para dizer que o telefone toca de lá para cá. Viu? Exatamente. Nesses anos de espiritismo, né, Márcia, nós temos uma experiência, e eu tenho alguns casos para relatar, essa tua fala me lembrou o que aconteceu com uma mãe que perdeu o filho ao nascer. Ela perdeu o filho ao nascer. E ela sofreu muito, porque aquilo não foi bem compreendido, como diz assim, isso aí não chegou a se desenvolver e tal. E uma cunhada dela, para ajudá-la, foi lá e desmanchou o quarto que ela tinha preparado para o filho, desmanchou tudo e guardou, porque quando ela chegou em casa não encontrou o quarto. E ela disse assim, ela me disse assim, tudo que eu queria era chorar naquele ninho de amor que eu preparei. Olha só. Então tudo tem o seu momento certo, né? Não podemos atropelar. Né? Esse caso, né, do quarto, né, ela teve o seu tempo, né, para curtir aquilo ali, para relembrar as boas memórias, as boas lembranças também, né? Com certeza. Muitas vezes é necessário, né, deixar que as coisas tomem o seu rumo natural. E que esse despertar venha com a busca e com o encontro. Porque uma coisa que eu sempre tenho dito e tenho aprendido é que quando a gente busca, a gente tem que deixar espaços para que a resposta venha. A gente não pode buscar, né? Essa é uma opinião pessoal, a gente não deve buscar, né, e se fechar. Porque aí não há espaço para ter a resposta, não há espaço para receber a ajuda. Quando a gente se abre, a ajuda vem. Vem no plano material, vem no plano físico, vem no plano espiritual, principalmente no suporte da espiritualidade, que atua e muito. Porque aquela história do nosso anjo guardião, né, do nosso mentor, não é só uma questão para buscar nos livros, mas para vivenciar na nossa prática. E realmente nós acabamos tendo aquela questão da intuição, aquela informação que às vezes tu está buscando e recebe e não sabe de onde. Mas é preciso que nós deixemos sempre esta abertura. E as pessoas que cercam, principalmente quem está vivendo um momento difícil, um momento de luto, de dificuldade, de perda, é bom que tenham também esta compreensão. Porque nesse exemplo do Jorge fica muito claro. A intenção foi ajudar. Né? Só que a prática não alcançou o resultado positivo, o resultado desejado de quem estava precisando da ajuda. E nesse momento a ajuda era reencontrar esse ninho de amor conforme ela tinha mentalizado na sua cabeça. Quando a gente fala de luto, é natural que a primeira imagem que vem, a primeira lembrança que vem, a conexão que a gente faz é com a perda de um ente querido, com a morte, lembra lá do óculos escuro, da roupa escura, do velório e tal. Então é muito vinculado a isso, né? Mas, como a gente já falou aqui, o luto, ele vem, é um processo, um momento de sofrimento que vem por uma perda, seja de algo muito importante. Quando a gente perde algo que a gente tinha e não temos mais. Mas tem um tipo de luto que as pessoas não falam muito e que pode gerar um sofrimento tão quanto doloroso como o luto de quando a gente perde algo que a gente tem, que é quando a gente perde algo que a gente nunca teve. Por exemplo, vamos imaginar uma mãe que sempre sonhou em ter um filho, sempre idealizou uma família, ter um filho, e de repente ela recebe um diagnóstico que ela não vai poder mais ter filhos. Ela acabou de perder algo que ela nunca teve. É o luto da esperança perdida.
né? Alguém que sempre idealizou passar num concurso público, mas é até os 25 anos só. Daí ele faz a última prova, estudou, deu o sangue dele ali, e ele roda de novo. Perdeu toda aquela idealização de futuro, todo aquele projeto de vida. Ele acabou de perder o que ele nunca teve. E esse tipo de luta, muitas vezes ele não é visto. Acho que é bobagem, né? Pô, não perdeu nada? Em tese não perdeu nada, não, eu perdi sim. Eu perdi toda uma idealização, eu perdi toda uma projeção que eu estava fazendo na minha vida. E isso também deve ser interpretado como uma forma de luto, porque gera sofrimento. Muitas vezes a pessoa ela pode perder o sentido da própria existência por dizer, agora não vale mais a pena viver, por que eu vou estar aqui se eu estava vivendo para isso e agora eu perdi toda a minha esperança, né? E isso, pensando aqui na mulher, por exemplo, né? Que ela idealizou ter um filho, idealizou ter uma família, e de repente ela descobre que ela não pode mais ter filhos, né? Mas daí a doutrina espírita ela vem consolar essas pessoas para dizer que a vida é múltipla. A vida é múltipla e a gente pode ressignificar e dar um sentido muito bonito para a nossa existência aqui, buscando outras alternativas. Aquela mãe, por exemplo, que ela não pode ter um filho biológico e construir uma família, não impede dela adotar uma criança, dela construir uma família tão amorosa quanto. E muitas vezes aquela criança que ela adotou é um filho realmente, né? Porque talvez não veio dela, mas talvez seja uma ligação de outras vidas. Ou prestar um trabalho voluntário para crianças, né? Um trabalho voluntário, cuidar de crianças. Então, só um alerta que eu deixo, porque às vezes tem pessoas no nosso convívio que ela está passando por um luto por ter perdido algo que nunca teve, e a gente não considera. Porque o luto tem que ser aquele luto palpável, né? Sim. Não, estava no emprego e saiu. Vai perder. Tem também o luto antecipatório. O que é o luto antecipatório? Por exemplo, um familiar que está com Alzheimer. Ele está envelhecendo. Né? E aí a pessoa começa a viver um luto. Né? Perfeito. Também. É um luto que às vezes a pessoa não... É uma pessoa em vida ainda. Um luto em vida. Né? Que às vezes as pessoas não reconhecem, que aquela pessoa está um pouco triste e tal, mas ela já está vivendo aquele luto. Né? Elizabeth Kloberhaus, ela trata numa obra exatamente essas fases do luto. E ela traz os períodos de luto, as fases que tem esse luto, e traz muito dessas questões que vocês estão trazendo aqui, né? Ela é uma psiquiatra suíça e ela tem uma obra que, em português, o título fica Sobre a Morte e o Morrer. E ela trabalha muitas dessas questões de maneira ímpar, assim, né? Ela já está no plano espiritual, atuando do lado de lá, mas eu vim a ter acesso ao material dela, porque Divaldo divulga muito essa mulher. Ele fala muito da obra e do material dela em algumas exposições e acaba causando uma certa curiosidade pela referência que ela tem, né, com relação ao trabalho. Então, ela fala dos 5 estágios do luto, que popularmente conhecidos são, né, isso no inglês, as siglas DABDA, que em inglês são as iniciais especificamente de, primeiro, negação, segundo, a raiva, terceiro, a negociação, a quarta fase, a depressão, e aí a aceitação, que são fases não que sejam obrigatórias fazerem parte, mas que elas se apresentam dentro do processo dependendo das convicções de cada um. E nesse livro ela trabalha esses estágios, né? E ela fala que os pacientes com doenças terminais, diante da perspectiva da morte, tem processos muito conectados com esses que ela aborda. E ela trata não apenas as questões da morte em pacientes, em doentes terminais, mas ela tem um viés de trabalho muito direcionado à família e à questão do luto nesse processo. Por isso que essa obra é interessante, nos ajuda a caminhar Como é o nome do livro? Em português. E eu não vou me atrever a dizer o nome em inglês, porque eu não me americanizei. Sobre a morte e o morrer. É On, Death and the Doing. Eu não sei. E a autora? É Elizabeth Kloberhaus. Então tá no vídeo aí também, com os outros livros, né? Para as pessoas terem acesso. Mais uma sugestão de leitura, né? Porque, como disse, a gente sabe, né?
Não se esgota aqui nenhum assunto, muito antes. Pelo contrário, por isso é o despertar. Sim. Uma vez uma senhora me perguntou, né, eu já comentei isso no programa anterior, mas como faz muito tempo, vale a pena frisar de novo. Ela disse assim, me diga uma coisa, o senhor que é espírita, me diga, espírita não chora quando morre um ente querido? Né? É porque existe esse tabu, né? Existe esse tabu que nós espíritas parece que não temos sentimentos, né? E aí eu respondi, é claro que nós choramos, e o choro faz bem, o choro é um autoencontro, é necessário chorar. O que não acontece com o espírita que realmente procura praticar e viver o espiritismo é não se desesperar, o que é diferente. Tá certo. Joana de Ângeles, em uma das suas mensagens, nos afirma que todos os homens na Terra são chamados a esse testemunho. Qual é o testemunho? O da perda, né? O da temporária despedida. E vejam quanta diferença uma expressão como essa faz. Não é a despedida, não é o fim de uma relação, né? É da temporária despedida. Muitos acreditam ser uma experiência fúnebre pensar na vida após a morte. Mas, segundo ela mesma afirma, é impreterível que busquemos o entendimento e que saibamos que a saudade é momentânea. Porque, como já foi dito aqui, e eu gostei da expressão da Márcia, a morte é uma etapa da vida. Não é o fim da vida, é uma etapa da vida. Por quê? Pela nossa convicção, né, de que a vida realmente continua. A vida tem sequência. Essa nossa passagem por aqui é um pequeno corte na nossa longa existência, que não começou no berço, não vai terminar no túmulo, mas que vem de muitas e muitas gerações e que vai para muitas gerações ainda, até que nós possamos, né, experienciar tudo aquilo que nós precisamos no nosso processo evolutivo. E aí a gente poderia trazer aqui, né, tantos temas, a questão da visão futura, a questão do planejamento reencarnatório, porque tudo que nos acontece aqui não é um acaso. Nós participamos desse processo, nós ajudamos a construir esse processo, nós concordamos com esse processo no plano espiritual, antes de virmos para cá. Algumas experiências nos são sugeridas, algumas, quem sabe, até impostas pela nossa necessidade, mas na grande maioria são pedidas por nós. Nós clamamos para passar pelas experiências que às vezes parecem serem tão difíceis nesse plano da existência, porque a gente vem aqui, perde a lembrança do passado, e se a gente não tem esse despertar, vai levar para o nosso dia a dia aquela ideia de que não, tá tudo vai terminar daqui a pouco, tudo termina com a morte. E a morte é só mais uma etapa da vida. Bom, eu finalizo aqui a minha participação em função do tempo também, né, com a mensagem do Herculano Pires, do livro Educação para a Morte, onde ele nos fala, né, que nascemos para o mundo terreno muito bem conduzidos, como tu falou, Vicente. Houve um grande preparo, né? Um grande preparo, um grande planejamento para nós estarmos aqui. E quando retornarmos para o mundo espiritual, também estaremos muito bem acompanhados. Sim, sem dúvida. Então, por isso a doutrina espírita traz essa mensagem que esclarece e conforta, né? Que nós possamos encarar a morte sem negação da dor e do sofrimento, mas como algo natural e necessário para o nosso processo evolutivo. Muito bem. O Jorge falou em culpa no meio do programa, né? Uma questão muito interessante e conecta muito com essa fala final dele. Viver sem culpa, né? Fazendo o nosso melhor enquanto a gente está aqui. Porque às vezes a gente se perde em alguns processos, conectando essa questão do luto apenas com um luto de perda, quando o indivíduo já parte do plano físico, do plano terreno. Se esquecendo muitas vezes que um processo de negligência com a vida, com a família, com o contexto, já é um processo de luto. Hoje a gente percebe as relações muito diferentes, um pouco mais soltas, poderíamos assim dizer, cada um no seu mundo desconectado, já vivendo esse afastamento. As pessoas hoje se tira foto familiar, se vê cada um num canto com o celular, se pode identificar que as pessoas já não têm mais aquela conexão. E muitas vezes essa questão da culpa, ela está presente lá no momento do luto de maneira a intensificar o processo, porque muitas vezes aquela dor que eu estou sentindo
muitas vezes, é mais pela culpa de não ter pedido a desculpa, pedido o perdão, aproveitado os últimos momentos, se doado enquanto era tempo, estado presente no processo, muito mais por isso do que pelo afastamento, que às vezes a própria consciência já entende que é necessário o afastamento, que a vida possibilita, né, as relações e vai chegar ao fim para todos nós, né, que foi um momento inusitado, ou foi uma situação específica, essa compreensão às vezes já está posta ali. Mas o indivíduo tratar a questão da culpa, que está interiormente ali, como pano de fundo do contexto todo por trás, é mais complexo. É um agravante muito sério. Então, o convite que fica é para que a gente realmente possa olhar para a nossa vida de forma diferente. O que eu estou fazendo agora, com o que eu tenho, com as pessoas que estão à minha volta, com aqueles que a vida me coloca no campo de relações. Estou dando o meu melhor. Estou fazendo o que eu posso fazer dentro do meu nível de compreensão já para acolher, para amar, para que depois o processo de ruptura e afastamento temporário, momentâneo, segundo Kardec, na obra espírita, momentâneo. Esse afastamento temporário e momentâneo não venha a sopesar nesse momento onde é natural o processo de tristeza pela dor da saudade, pelo processo que se estabelece ali. Que a gente não tenhamos agravante por negligência nossa e descuido com o amor que precisa estar envolvendo as relações. Diógenes, para fechar. E aí eu lembro que Cristo falou, né? Reconcilia-te com teu irmão, ainda teu hoje. adversário. Ainda hoje, né? Justamente por isso, porque eu penso assim, quando a gente cuida daqueles que a gente gosta, que a gente ama, que está convivendo com a gente está cuidando da gente mesmo, né? A gente está se preservando muitas vezes, cuidando do outro, porque quando o outro parte, literalmente, literalmente não, mas de uma forma simbólica, é levando uma parte da gente, porque aquele diálogo que eu só tinha com aquela pessoa, eu não tenho mais. O olhar daquela pessoa não tem mais. A voz dela, os conselhos, as trocas de mensagens, a presença, eu não vou ter mais. Então aquilo me deixou um vazio, né? A pessoa tirou isso de mim no momento que ela partiu, né? Então, por isso a questão do sofrimento também. Então, realmente a pessoa vai embora e leva uma parte da gente. Mas que esse vazio, como o Jorge falou, não seja um vazio de revolta, mas seja um vazio de saudade, aquela saudade de sentir a falta da pessoa e que não seja aquele vazio mergulhado na culpa também. Então que a gente possa cuidar bem daqueles que estão... E gratidão pelo convívio, né? Gratidão. Honrar a presença daquela vida, daquela pessoa na nossa vida. Por mais às vezes que tenha sido conflituosa, mas que a gente honre também, né? Muito bem. No texto final, na parte final do texto da Juliana Procópio, ela encerra dizendo exatamente o seguinte: entregas a Deus aqueles que partiram antes de nós, pois ao abrir a alma para a esperança, estarás confiando no Pai e na certeza de que a vida continua. Um dia todos estaremos juntos em uma das moradas do Pai, assim como nos afirmou Jesus Cristo. É só uma questão de tempo. O nosso despertar espírita está terminando, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.